Opa! Já estamos conectados, Luiz. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa bate-papo de hoje, ao nosso workshop. A gente está muito entusiasmado com esse programa que vocês estão participando e eu acredito também que vocês estejam muito entusiasmados com os resultados já conquistados, até mesmo com a oportunidade de aprender novos hábitos e ter novas ferramentas, novos recursos para poder avançar cada vez mais na vida. E hoje a gente trazendo para vocês um recurso espetacular que eu, pessoalmente, já estou ensaiando há muito tempo, conhecer um pouco mais, aprender um pouco mais para fazer disso um novo estilo de vida também. Afinal, né, nós estamos nessa vida para evoluir. Então, para você que está participando do desafio iFit 21, parabéns pela decisão, pela permissão de se cuidar. E para você que está junto aí com quem está assistindo, que grande oportunidade estar aqui com a gente nesse dia e eu conhecer também um pouco mais esse assunto que está em alta cada vez mais, principalmente agora, né, nesse momento que a gente está com esse medo, com esse excesso de futuro, essa ansiedade. Então eu quero anunciar aqui para vocês o nosso convidado do dia. Ele é fera, ele faz um trabalho espetacular nessa área que apoia a nossa vida, o nosso ser, para a gente poder ter resultados extraordinários. Então, com vocês, nosso mestre, Luiz Gebara. Seja bem-vindo, é um prazer ter vocês aqui hoje. Obrigado, boa noite a todos, né? Obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria sempre poder contribuir um pouco do que eu estudo, do que eu pratico, e desejo que seja, que encontre, né, algo benéfico aí para vocês, construindo algo saudável na vida e na saúde mental de todo mundo que participar aqui. Obrigado Pelo convite. Muito obrigada. Nós temos hoje mais de 1.000 pessoas que estão participando desse desafio junto com a gente. São 21 dias onde a gente está desenvolvendo vários hábitos em 3 pilares, que é a mente, né, cuidar da alimentação e fazer uma parte de atividade física, né? E a meditação, ela vem como algo muito poderoso, né? Um recurso espetacular. Então vamos começar falando um pouco sobre você. Conta pra gente quem é o Luiz, como é que surgiu isso na sua vida, quanto tempo que você está envolvido com tudo isso, enfim. Bom, para começar, né, a minha formação primária é educação física, né? Eu sou educador físico de primeira formação e quando eu recebi o convite de estar aqui com vocês, achei interessante, né? Porque sem dúvida esses 3 pilares também fazem parte da minha vida e acho muito importante o trabalho, né? Esse conjunto do ser como um todo. E minha outra paixão é a psicologia, né? Então, dentro desses, que é também minha outra formação, então, dentro desses processos, na busca, né, também de entender o ser humano como um todo, eu acabei, no período da Faculdade de Educação Física, eu fiz junto à acupuntura, né, que me abriu espaço para essa compreensão, ou para esse gosto de estudar o ser humano como um todo, né? Então, a medicina tradicional chinesa também trabalha com um pilar, né, corpo, mente e energia, e com 3 pilares, né? E aí eu queria estudar mais, eu queria entender mais do comportamento. Fui fazer uma pós em neurociência do comportamento, né? Fiz a pós e com ênfase na psicologia, né? E aí foi que eu encontrei mindfulness, lendo um livro sobre meditação, na verdade era um livro sobre ciência e religião, né? Era um livro que falava um pouco onde elas duas se encontravam. E aí eu encontrei mindfulness. E aí me apaixonei logo de primeira. Fui atrás e encontrei um grupo que chama Grupo Mente Aberta, que é uma extensão da Unifesp. Quis, mas era mindfulness para o SUS, né? E também faz a formação para instrutores de mindfulness. Então, todo esse caminhar me trouxe mais um pouco de paixão pelo comportamento humano, né?
o que culminou na faculdade de psicologia também. Então, que sensacional. esse é o caminho que eu segui, que eu estou começando, né? Acho que eu sempre falo que é o início. Eu gosto muito desse processo e o comportamento humano, junto com as práticas meditativas, né, me trouxeram mais ferramentas para eu poder também atuar com isso. Então, não só a maneira como eu pratico, mas também como eu entrego, né, o trabalho, os atendimentos, os grupos e a formação. Perfeito. E então hoje você vive um estilo de vida, né, que começou aí com essa primeiro com a atividade física para depois a medicina chinesa e juntar com a psicologia e aí se aprofundar mais nessa questão do mindfulness, né? Que Isso. hoje é muito falado, né? É o que existe talvez de bem moderno nessa área, né? Hoje mindfulness no Brasil, né, é mais novo ainda. Apesar que mindfulness a gente fala que é novo ainda, né, para os estudos em si, né? Nós temos 30 anos de estudo em mindfulness, mas ele realmente tomou uma proporção muito grande, né? Começando na Europa, no Reino Unido, ele é considerado políticas públicas. Nos Estados Unidos, ele tem uma expansão já bem importante, e no Brasil está começando, né? Então, a gente tinha os programas de televisão, as empresas, né, estão se abrindo bastante para essa prática que traz realmente muitos resultados positivos para a nossa vida como um todo. Então, é uma novidade, mas é uma novidade que já tem bastante evidência, já tem bastante movimento, bastante pessoas trabalhando por trás disso tudo. Que legal. Luiz, e assim, quais que são os maiores benefícios de um praticante de mindfulness? Explica um pouco para a gente, assim, o lance da meditação e o lance do mindfulness, né? Hoje o nosso tema é o poder da meditação na vida de uma pessoa. A gente pode começar falando sobre mindfulness, né? E que a gente consegue diferenciar um pouco da meditação em si, né? Apesar da gente ter uma coisa na outra. Então, mindfulness, ele é considerado um estado, né, mental ou psicológico que traz essa consciência plena do momento que eu vivo agora. Então, eu estou consciente daquilo que eu estou vivendo e fazendo. E isso é inerente ao ser humano, né? É um estado inerente, né? Quer dizer, a gente nasce com essa capacidade de consciência desse momento. Então, ele não é algo estático, né? A gente traduz como atenção plena, mas não é algo estático, né? É algo, a gente usa a palavra também em inglês awareness, né? Que é o estar presente, porém consciente, né? Consciente dessa presença. E aí existem várias ferramentas para chegar nesse estado. E a meditação, né, muitas vezes está vinculada às ferramentas, né, que se utilizam para chegar nesse estado de atenção plena, ou para cultivar esse estado. E as ferramentas vindas das tradições, então, por exemplo, sentar e prestar atenção na respiração, prestar atenção nas sensações do corpo, que usa, por exemplo, muito no yoga, são ferramentas ótimas para chegar nesse estado. Mas a gente também percebe que é possível treinar com movimento, então na caminhada, o exercício físico também, né? Então, quando qualquer exercício ou com movimento que eu fizer com atenção plena, eu cultivo esse estado. Entendi. E aí é que a gente diferencia. Então, a gente sempre fala que existe mindfulness na meditação, né? Porque a meditação leva a esse estado, mas não necessariamente existe meditação em mindfulness. A gente pode alcançar de outras maneiras esses estados. E os benefícios, né? Então, a gente pode ver as evidências, né? Elas demonstram. Então, a gente tem basicamente duas coisas importantes para observar. O próprio comportamento, né? Então, a gente muda a forma de se relacionar com a vida e a gente também vê mudanças estruturais. Então, quando a gente pesquisa, né, cérebros de pessoas que têm essa prática mais efetiva, então, ou que iniciam essa prática, existe mudança, né, em algumas áreas importantes do cérebro. Então, aumento de conectividade de algumas áreas como a parte da frente, né, que é o pré-frontal, responsável por tomada de decisão, foco, né, raciocínio. Então, essa parte da frente, ela é muito importante para as nossas atividades diárias.
o que traz um benefício, muitas vezes, de maior atenção, maior produtividade. Outras áreas também é visto um aumento de conectividade, né? E que trazem informações como melhora, né, da minha percepção, a sensação de pertencimento, né? Eu fico mais empático, né? Eu tenho mais, o que então traz benefício para os meus relacionamentos como um todo. E em contrapartida, tem áreas do nosso cérebro que diminui a sensibilidade, que são responsáveis pelas nossas respostas emocionais. Né? Então, a gente se torna menos reativo às situações, o que traz os benefícios de diminuição de estresse, ansiedade, né? Pânico. Então, a gente consegue, de uma maneira geral, ter uma melhor relação com o que a gente vive, sem ter que mudar aquilo que a gente vive, baixando esses níveis, como eu falei, de estresse e ansiedade e aumentando essa percepção de qualidade de vida. Uau. Existem inúmeros outros benefícios, mas acho que esses são os principais que a gente pode começar. Perfeito, eu já gostei demais, porque isso tem a ver com a capacidade, aumentar a capacidade da pessoa. Então, se eu estou num momento que eu quero melhorar a minha performance profissional, essa pode ser ter esse estado de consciência, vamos pensar assim, faz eu potencializar meu lado profissional. Se eu quero melhorar relacionamento, utilizando esse estado de consciência, eu vou melhorar essa saúde minha. Seria isso, então, né? Um estado de consciência que potencializa eu aumentar, por exemplo, quem está aqui no desafio, quer ter um resultado corporal melhor, ele pode utilizar esse estado de consciência para conseguir potencializar, né? Sim, sem dúvida, porque se a gente fala sobre uma relação, né, do nosso corpo direta com a mente, né, porque muitas vezes a gente separa, né, cabeça do corpo, né, o que passa aqui em cima. E na verdade, hoje a neurociência ela demonstra isso. Né? A gente tem uma relação direta, principalmente em resposta hormonal, a gente chama de cascata hormonal. Então, eu vivo a carga emocional dos meus pensamentos, eu vivo o que está acontecendo aqui. E o que acontece aqui manda uma resposta direta para o meu corpo, né? Uma resposta neurofisiológica. Então, se eu estou num período que se retroalimenta de estresse, por exemplo, né? Eu vou talvez piorar, ou não piorar não é a palavra, mas eu vou prejudicar a minha hipertrofia, por exemplo, que aconteceria num ambiente mais saudável do meu sistema. Né? Então, se eu estou num estresse, meu organismo está preparado para lutar ou fugir, né? Não para ter uma resposta diferente disso. Então, se eu estou em equilíbrio, vamos dizer assim, né? As minhas respostas, tanto na alimentação, como no exercício, como as minhas respostas para o externo, né? Na minha atenção, na minha produtividade, elas vão melhorar, sem dúvida. Mas é importante a gente sempre ver que isso é um subproduto da prática. Né? Por que eu quero dizer isso? Porque às vezes a gente entra numa situação já querendo o resultado final. E isso às vezes nos frustra, porque eu quero muito aqui e acontece isso, né? Eu não estou onde eu tenho que estar, que é na prática. Então, a prática traz esses subprodutos, né? Tende isso a acontecer. E aí a gente vê um acúmulo de evidências científicas que demonstram aumento de foco, diminuição de ansiedade, melhor qualidade de vida, aumento da imunidade. Tudo isso é subproduto deste exercício. Uau! Muito interessante. Eu anotei o que você falou, que a gente vive a carga emocional do meu corpo, né? Então, é muito... E agora, então, que tá todo mundo com medo, incerteza do futuro, do trabalho, da saúde, a gente acaba descontando energia em outras coisas, né? Numa alimentação errada. Que bom que essa turma tá aqui envolvida com a gente no desafio. Pega firme aí nesse foco, mas acredito que isso que você está falando, Luiz, porque existem sim, sentimentos novos que estão surgindo, né? Até porque a gente está vivendo experiências novas, a gente nunca ficou tanto tempo enjaulado, né? Fechado no mesmo lugar, a gente está alimentando esses sentimentos diferentes. Logo, eu tenho que ter recursos a mais. Pô, mas eu não precisava disso, eu nunca dei valor a isso. Tá, tudo bem, mas só que você nunca ficou
30 dias fechado, não sabe se vai ficar mais 30, tá todo mundo com essa insegurança mandando para o universo essa energia ruim também, e logo a gente está absorvendo. Então, se eu tenho ali uma ferramenta, como você falou, né, uma ferramenta que muda o meu estado de consciência, o meu estado de espírito, automaticamente até vamos pensar assim, num desafio como esse, é até uma grande vantagem que você pode ter sobre as pessoas que não levam a sério isso, porque é o recurso. É como uma pessoa que quer levantar o carro na mão e o outro que tem um macaco hidráulico lá para poder levantar, né? Então, assim, é um recurso de potencializar. Eu já adorei esse início. E assim, e aonde entra a meditação na história? A meditação, você disse que é uma maneira de você, uma ferramenta para você viver esse estado de consciência, seria isso? É que a meditação também é uma palavra multitask, que a gente chama, né? Tem vários significados, pode guardar vários significados. E ela é encontrada, geralmente a palavra meditação, né, é encontrada bastante nas tradições ou nas religiões. Então ela é feita de diversas formas. Mas, basicamente, são ferramentas, né, para a gente chegar a um objetivo. Então, por exemplo, eu gosto da tradução para a palavra meditação dividida em 3 grandes pilares, né? Um grande pilar é onde a gente usa mindfulness, né? Que é o cultivo da atenção plena. Então, eu uso uma âncora, foco minha atenção e fico ali treinando isso. Por exemplo, por exemplo, a respiração. Exato. Né? Então, a respiração pode ser uma âncora, um lugar para eu pousar. Quando a gente fala âncora, é imaginar um barco mesmo, né? Imagina um barco no mar, né? Se ele não estiver ancorado, ele fica à deriva do vento e da maré. Né? Se ele estiver ancorado, ele não vai ficar paradinho, mas ele vai ficar ali naquele perímetro, vamos dizer assim, né? Ele vai mexer, mas ele sabe onde ele está e fica ali naquele lugar. Então, a âncora serve nesse sentido, né? Que a gente usa essa fala. Então, a respiração, como a sensação do corpo, existem inúmeras âncoras que a gente pode usar. Mas, quando a gente trata de cultivar esse estado de presença, a gente usa âncoras que acontecem no presente. Então, a respiração só acontece agora. As nossas sensações só acontecem agora. Sons, ruídos, né? Então, são formas da gente cultivar. As outras os dois pilares, né, da meditação, que a gente fala de forma construtiva e desconstrutiva. Então, aqui a gente pode usar ferramentas como indução, né, visualização, reflexão, né, onde eu vou construir ou desconstruir conceitos que vão ao encontro daquilo que eu estou buscando, que geralmente é saúde, é equilíbrio, né? Então, dentro dessas 3 grandes grupos, a gente pode encontrar várias formas de meditação. Uma delas, por exemplo, também, que é muito estudada hoje no mundo científico, é a compaixão. Usa muito o pilar da atenção plena, mas também da construção e desconstrução. Como eu me relaciono com aquilo que não é agradável ou é agradável, como eu percebo isso no meu corpo. Então, eu vou construindo e desconstruindo essas bases, né? E isso também tem ótimos benefícios para a nossa saúde, né? Como um todo também. Que legal. Luiz, você sabe que só de você falar já traz paz para a gente, assim, né? Que você é um cara sereno e acredito que vive, né, esse mundo de consciência. Eu pensa numa pessoa assim, ligada no 440 e automaticamente eu percebo que em determinados momentos, por estar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, ter muitas ideias, alguns detalhes passam desapercebidos, e é isso que você está falando, porque eu não me permiti dar o meu máximo de potencial. Eu posso entender que uma pessoa sem esse estado de consciência, seja através de um recurso como a meditação, ou como a partir do Mindfulness, eu posso dizer que é como uma Ferrari que está em terceira marcha, né? Então ele nunca vai conseguir dar o máximo em nenhuma estrada que está, porque não consegue passar a próxima marcha, por exemplo? Sim, sem dúvida. Porque quando a gente traz essa maneira de compreender a vida, né, sai um pouco do automático, a gente pode
rever, né, alguns padrões, né? Então, os padrões, eles mudam. A gente pode, como eu falei, construir e desconstruir. E muitos dos nossos padrões, eles são organizados pelas nossas respostas biológicas, né? Então, por exemplo, há uma tendência do nosso cérebro a se grudar naquilo que é ruim, ou que pode me fazer mal. A gente fala que o cérebro, funcionando nesse automático, ele é catastrófico, né? Ele sempre vai tentar antecipar algo que pode me fazer mal. Então, isso é uma evolução biológica, né? A gente tem isso e deu certo. Por isso que a gente está aqui, a nossa espécie viveu, né? Então, a gente pode perceber. Se você estiver assistindo um programa, tá passando o canal, e aí tá lá passando um programa bonitinho, falando de coisas bonitas, aí você troca o canal, fala de alguém que está morrendo, é lá que você vai parar. Ou de assalto. É por isso que esses programas de TV que falam sobre assaltos, sobre mortes, né? Eles sensacionalistas que chamam, né? Eles têm muita audiência, porque a nossa mente se gruda nisso. É natural da nossa mente, né? Sim. O problema, na verdade, é quanto tempo a gente se gruda nisso. Como eu falei, a gente vive a carga emocional desse nosso pensamento. Então, enquanto eu estou nos meus padrões, eu vou estar grudando nisso. Tem uma fala do Jon Kabat-Zinn, que é a gente fala que é o pai do mindfulness, né? Que é andar nesse modo, que é um modo que a gente chama de as redes neurais, né? São duas principais que ele fala: modo fazer, modo ser. No modo fazer é esse modo que a gente está pensante, construindo, fazendo, sabe? Ele não é um modo ruim, mas a gente usa pouco ou nada, às vezes, o modo ser, que é o modo sentir, é o modo viver, é o modo perceber. E o modo ser, quando ele está no automático, o modo fazer, quando ele está no automático, é como se andasse com um carro com freio de mão puxado. É exatamente o que você está falando, né? Então a gente fica truncado mesmo, porque esse movimento das emoções, que muitas vezes desconhecidos, né, por nós, esse excesso de pensamento que a gente se gruda e vive a carga emocional, isso gera esses embates, né, essas guerras internas que fazem com que a gente realmente tenha menos produtividade, menos efetividade nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, né, na nossa alimentação, como você falou, nesse dia a dia a gente pode. Então, a ideia de trazer presença é realmente observar tudo isso e escolher novos caminhos, né? E aí, escolhendo novos caminhos, eu construo novos hábitos. Mas isso é um exercício. É igual fazer exercício físico, né? A pessoa demora um tempo, então ela tem que se disciplinar, ela tem que se dedicar, né? Ela tem que ter aquele interesse, e depois de um tempo o subproduto é o físico se tornando um pouco mais resistente, a musculatura se tornando mais proeminente, né? Mais firme. Então é o subproduto. Mas antes disso tem a dedicação, um bom profissional como vocês, um bom lugar, que dá um programa adequado, né? Que olha o ser humano como um todo. Por isso que eu achei espetacular a maneira de vocês trabalharem, porque tudo isso traz mais condição para a gente ter um resultado positivo. Top, top. Luiz, adorei escolher novos caminhos para desenvolver novos hábitos, né? Então, você quis dizer mais ou menos que então eu estou acostumado sempre pensar de uma forma e pode ser que eu estou sempre trazendo uma energia que não precisa para aquele momento, para resolver aquele negócio, e aí, ou seja, eu estou amarrado, né? Estou com o freio de mão puxado, estou com uma coisa me prendendo, e aí eu aprendo como eu desamarro isso para fazer e ficar livre e solto. Muita gente, acredito que deve ter isso de forma instintiva, né? De sei lá, eu preciso ir para a praia. E aí a pessoa vai para a praia, mas na verdade é que como ele não entende que ele não tem esse estado de consciência, ele vai lá para fazer um reset, andar na areia, sentir a água e volta para a vida. Só que às vezes esse é um recurso que, pelo que eu estou entendendo, a gente pode ter diariamente na nossa vida sem precisar pisar na areia da praia, até porque para ir na praia é 2 horas. Então, sim. É. E às vezes a gente está na praia, mas a cabeça está no trabalho, está nos problemas. Nossa, também. Que legal. Muito legal, Luiz. E assim, e como é que é hoje a prática desse estado de consciência do mindfulness? Do mindfulness, né? Então, a gente tem
várias formas de praticar. Os mais conhecidos são os protocolos, né? Então, como ele é feito dentro de uma área clínica, né? Iniciou dentro de uma área clínica, né? Para tratar doenças crônicas, ansiedade e depressão, é o protocolo que tem um começo, meio e fim, para poder ser estudado num ambiente seguro, né? Então, e esses protocolos, eles ganharam força, né? Eles têm um padrãozinho, geralmente 8 encontros, 2 horas, e tem uma progressão de exercícios, né? De âncoras mais palpáveis, como o corpo, para âncoras mais sutis, como os pensamentos. E aí, dentro das práticas meditativas, né, dentro do protocolo, nós também temos dinâmicas psicoeducativas, que ajudam a gente a compreender como o cérebro funciona. E esse conjunto de coisas entrega para a gente ferramentas para iniciar esse trabalho. Mas esse não é o único caminho, né? Algumas pessoas, ainda mais hoje, né, não querem se comprometer 8 encontros. Né? Então, hoje a gente também vê pesquisas, inclusive eu tenho uma amiga minha, doutora, que faz uma pesquisa sobre meia hora de prática. Se você fizer um dia, meia hora, você já vai ter mudanças. Então, a gente tem as práticas em si. Então, você pode desde um áudio guiado, que você pode fazer de 5 minutos a meia hora, 15, não importa, né? Mesmo que você faça pouco tempo, mas se você fizer constante, vai te trazer benefício também. Dá para encaixar bem no nosso dia. E até programas mais estruturados, como eu falei, né? Então, é aquilo que você encontra. Eu acho que o melhor caminho para iniciar é acompanhar algumas atividades gratuitas, né? Que a gente vê hoje na internet muito. Então, se encontrar um bom profissional, um lugar que trabalha realmente com mindfulness adequado, então você vai ter práticas, você vai ter dicas, isso vai te ajudando a entrar. Práticas simples, como a gente pode até fazer uma aqui hoje, como a gente tinha falado, então prestar atenção na respiração. Hoje eu já dou uma diquinha para vocês. E isso já começa a praticar. Isso é uma forma que a gente chama de prática formal. Mas existem as práticas informais também, que no protocolo a gente ensina, mas que é simples. Né? Então, a prática formal é aquela que a gente dedica um tempo exclusivo da nossa vida para praticar. Então, eu vou lá, vamos supor, né? Eu pratico de manhã, 8 horas da manhã, das 8 às 8h15, é minha prática, eu vou sentar e não vou fazer mais nada. Prática formal. Tá? 15 minutinhos eu já consigo, sucesso. Tá ótimo. 5 minutos já traria ótimos benefícios para você. Todo já dia. gostei. 15 minutos é maravilhoso. E 15 minutos também não é muita coisa, né? Se a gente não tiver 15 minutos do dia para parar, né? Para equilibrar. Para equilibrar. E as práticas informais é aquela atividade que a gente traz a atenção plena para aquilo que eu estou fazendo. Então, se eu estou dirigindo, eu posso trazer minha atenção plena, atento ao toque das minhas mãos no volante, né? A sensação do vento, talvez, o som que está tocando, mas eu estou consciente, né? De olhos abertos, consciente. Ou tomando banho, sentindo o toque, né? Escovando os dentes, se alimentando, qualquer atividade que eu trago atenção plena no meu dia a dia é uma atividade informal e eu cultivo a atenção plena. São exercícios. Só um parênteses, uma atenção plena você quer dizer que se eu estou dirigindo, eu estou prestando atenção em tudo que eu estou fazendo ali de verdade, e não com a cabeça numa ideia, numa coisa, uma conta que eu tenho que pagar, e no que eu vou comer e tudo mais. Então eu estou vivendo o momento presente, o estado presente ali. Isso, mesmo, né? Isso. A nossa mente, ela tem basicamente 3 instâncias, né? Passado, presente e futuro. Dentro dessas também a gente fala sobre fantasia ou criação, mas ela está inclusa nisso. Então, às vezes eu estou lá dirigindo e, nossa, não devia ter falado com aquele jeito com aquele meu amigo, né? Ou com a minha esposa, com meu esposo. Ai, olha o que eu fiz. Aí você fica indo para o passado, né? Ou você vai para o pensamento futuro. Você está no trânsito, meu Deus, eu estou atrasado, agora tem uma reunião. Nossa, na reunião eu vou falar tal coisa, eu preciso mostrar, eu preciso lembrar daquilo. Sabe que a mente vai... E tudo isso é natural da nossa mente, na verdade. É natural. E ela vai fazer isso. Então eu sou normal, Luiz. Normal. A ideia é a gente perceber que isso acontece e escolher voltar. Né? E também, uma vez a pessoa perguntou, mas você fica o tempo inteiro no presente? Eu disse, não, né? Ninguém fica. A prática, ela nos torna familiarizados com o presente, conhecer para esse lugar que eu posso escolher a hora que eu lembrar ou desejar, voltar para ele. Então, quanto mais eu tomo consciência desse estado, que a maioria de nós, destreinados, não conhece, né? Quanto mais eu conheço, melhor eu posso voltar para lá. Entende? Então,
esse é o exercício, eu me tornar íntimo deste lugar e voltar quando eu escolher. Perfeito. Ou seja, consigo, com essa prática, viver mais leve, né? Viver com uma intensidade diferente naquilo que eu vou fazer e cultivo dentro de mim outros tipos de energia que, se eu não estou prestando atenção nesse estado presente naquele momento, eu posso estar aumentando meu medo, né? Posso estar aumentando a minha ansiedade, né? A minha angústia, enfim, tudo que não precisa por um estímulo errado, né, do cérebro. Então, o que eu estou entendendo é, eu aprendo a dar um estímulo certo, aperto o botão certo, que é o botão do momento presente para as coisas que eu vou fazer, e automaticamente esse momento me ajuda em muitas coisas na vida. Sim, é uma analogia bem bacana, né? Desse botão. Não existe esse botão, né? Mas é basicamente isso. É um treino onde como se fosse apertar um botão. Quanto mais eu treino voltar para cá, mais rápido e eficaz isso acontece. E você falou uma coisa interessante, né? Você falou, a vida fica mais leve. No começo isso me incomodou, porque a gente não busca leveza. Eu já estou incomodado. Mas você está certo. Você está certo. Porque, sem dúvida, a gente vai ficar mais leve, porque se eu posso estar vivendo uma coisa que não é agradável, mas se eu não estou atento a essa reatividade, eu vou botar mais peso. Porque eu vivo a carga emocional. Quanto mais eu rumino, mais eu insisto, né? Mais eu persisto ali, vai gerar mais peso. Então, de uma certa maneira, mesmo que eu esteja vivendo algo que não é agradável, que em Mindfulness a gente não quer mudar nada, a gente quer viver consciente aquilo que está acontecendo. Mas mesmo que eu esteja naquele momento que é pesadinho, ele vai ser mais leve do que se eu tivesse no automático, botando mais peso, puxando mais o freio, sem dúvida. Você está certo no que você falou. Ou seja, então, uma pessoa que... O primeiro passo de tudo é a pessoa se permitir, né? Eu permitir entender que isso é algo que pode trazer mudanças e avanços para a vida de uma pessoa. Sim. O segundo passo é entender que o começo pode gerar um desconforto por não ser o padrão de sempre, né? Então, é igual você se sentir leve, tem esse desconforto, e isso soou para mim agora, que eu tenho a impressão de que se eu não tiver com muita coisa na cabeça e organizando vários projetos, eu não vou dar conta, porque vai faltar tempo para organizar. E, na verdade, às vezes, eu parar e fazer um por vez no meu nível máximo vai fazer com que eu seja mais eficaz naquilo lá, viva, mais em paz, enfim, muitas coisas que podem... Sim. Você pratica hoje a meditação também, Luiz? Sim, eu pratico. A minha prática principal é mindfulness, né? Eu pratico mindfulness todo dia. E tem dia que eu falho, é claro, né? Tem dia que tem um filho pequeno e aí tem dia que falho. Eu sempre falo isso, né? Pra gente... Mas é algo que eu coloquei a disciplina, né? Na minha vida. Assim como a gente se exercita todo dia, assim como eu me alimento, tomo banho, mindfulness tem essa presença na minha vida, né? Quando eu não faço, eu sinto falta. E gosto muito de estudar religiões, né? Das tradições, então eu tenho as minhas práticas pessoais também. Então eu acabo praticando mindfulness e depois do mindfulness eu faço a minha meditação da minha prática pessoal. Então, acho que isso ajuda também. Aliás, desculpa, sei que você ia falar, mas... Não, tudo bem. Tem uma coisa muito interessante que uma vez eu li e me marcou demais, né? Porque a gente traz as práticas nesse meio laico, né? Secular, quer dizer, não tem vínculo religioso. Mas a gente encontra em alguns questionários, Quali, né? Onde a gente vê a fala das pessoas, e aí tinha uma fala assim... melhorou minha conexão com a minha oração, né? Então, nós somos uma população basicamente muito influenciada pelo catolicismo, né? Então, era uma senhora católica, ela falou que melhorou a forma dela rezar, a forma dela orar. E eu achei isso espetacular, porque a oração, se você não estiver presente, também passa a ser uma coisa, né?
E mindfulness permitiu essa conectividade com aquilo que era importante na fé, nos valores daquela pessoa. Então, por isso que eu falo, né? A gente muitas vezes vê um no outro. Mindfulness está muito presente nas meditações também, né? Esse estado de presença e consciência, fortalecendo, seja na minha parte de fé, seja no meu trabalho, seja no meu relacionamento. Então, eu acho muito importante isso. Perfeito, perfeito. Luiz, a gente consegue falar um pouquinho mais sobre meditação também? Sim. O que Se eu souber hoje, quais são hoje os benefícios também que uma pessoa que cria o hábito da meditação, o que isso pode contribuir com a vida e basicamente o que é a meditação? Tá. Então, os benefícios eles são muito parecidos, né? Como eu falei. A meditação, ela traz o estado de presença também. Né? Inevitavelmente, qualquer prática meditativa que eu tiver, né, eu estou na condição de presença. Né? Esse é um pilar que encontra em todas as práticas meditativas. Tá? Partindo desse princípio, se eu tiver em qualquer ferramenta que me traz atenção plena, todos os benefícios que eu já citei também acontecem aqui. Na meditação, se a gente fala de tradição, né, se a gente fala das tradições ou até na religião em si, a gente pode, por exemplo, verificar que se eu rezar o Pai Nosso, por exemplo, com atenção plena, é uma meditação. Existem meditações no catolicismo, por exemplo, que eles ficam visualizando, né, a imagem, o rosto de Jesus, né, ou uma luz. Outras religiões fazem a indução, né? Então você vai agora para uma mata, se sente, né, perceba o cheiro. Se tiver alguma divindade, imagina a divindade vindo. Então é imaginação, perdão, a mentalização, né? Então você vai mentalizando. Então são formas disso. Os benefícios, além dessas estruturais que eu já falei, que eu acredito que vem também nessas aqui, é o aumento da disciplina, né? As pessoas que praticam meditação, geralmente elas trabalham bastante essa questão da disciplina, né? Então eu tenho esses valores mais fortalecidos, então eu me dedico melhor a isso. Eu acho que o ser humano é mais sensitivo do que racional, sabe? Então, quando a gente faz algo que faz sentido para a gente, por isso que a religião tem grande força, né? Aquilo faz sentido para mim, é isso que me move. Então, me melhora a disciplina, me melhora o relacionamento, porque eu trabalho os valores morais, né? E, geralmente, eles são pautados no respeito, na partilha, na comunidade. Se a gente fala, por exemplo, do budismo, o budismo tem 3 joias, né? Os ensinamentos, né? A sanga e a prática. O caminho de prática. Sanga, na verdade, é a igreja para o catolicismo. Né? Então, a comunidade, pode olhar em qualquer religião, é sempre muito trabalhada. Então, percebe? E a gente é comunitário. O ser humano, ele é social. Né? Nós não vivemos sozinhos. Se a gente acredita que a gente vive sozinho, é só olhar desde o nosso nascimento até a nossa morte. A gente nasce um bebê totalmente frágil, né, indefeso, e a gente precisa dos nossos pais, e não só dos nossos pais, não sei se você tem filho, não, quem tem filho sabe, a gente precisa de uma rede de apoio, por isso que desenvolveram as tribos, então a comunidade é muito importante, então a gente desenvolve senso de comunidade, por isso que é bacana ir na sua academia e treinar junto, porque a gente sente a força da comunidade, então a meditação também traz esse benefício, de comunidade, de interação, né? De pertencimento. Perfeito. Então, acho que esses são os grandes valores que essa essência por trás desse movimento, dos valores, da moral, que as práticas meditativas trazem. Né? Perfeito. Então, Luiz, pelo que eu estou entendendo, então, se eu opto por escolher fazer uma meditação, então, automaticamente, eu estou utilizando um recurso para estar no estado presente. E o mindfulness é mindfulness que fala? Mindfulness. Ah, mindfulness. Mindfulness. Ok.
Então, significa algo a mais. Então, num guarda-chuva, a meditação é uma das partes das ferramentas que eu posso utilizar para praticar esse estado de consciência aqui, né? Então, quando a gente fala agora de meditação, que é esse ato de eu parar para me concentrar em algo, então, e que muitos utilizam, de repente, a respiração, acho que é o mais comum, né? O mais famoso, né? Talvez uma indução, onde o tempo todo normalmente fica ali 15 minutos só pensando na respiração, né? Sim. E isso faz o quê? Faz tipo um reset na nossa... Se fosse pensar num computador, eu passei um scan disk, como é que é Infelizmente não, né? Podia a gente fazer um reset. Mas, na verdade, em primeiro momento, deixa eu pegar aqui, eu tinha uma garrafinha, não sei onde está. Que a gente imagina assim, no primeiro momento você vai olhar a maneira como você está. E geralmente a nossa mente está dinâmica. E aí o exemplo que a gente dá é você imaginar. Posso pegar uma garrafinha aqui, que é um exercício bem rápido? Dá 2 minutinhos. Faz ao vivo, né? Espera só um pouquinho. Excelente. Gente, é demais, né? Você que está aí participando do nosso desafio. Aliás, provavelmente você deve ter convidado pessoas para vir participar do desafio solidário que está começando hoje. E se você é do desafio solidário, está assistindo a primeiro dia, né? Porque nós começamos um desafio que está durando 21 dias. Dentro do desafio, a gente resolveu trazer algumas pessoas a mais, alguns amigos, para participar do desafio solidário. Então, hoje é o primeiro dia do desafio solidário. Eu não dei boas-vindas para você também. Seja bem-vindo, você que está participando. Vamos lá, Luiz. Então, essa aqui é uma ferramenta que a gente usa bastante com criança, mas serve para qualquer pessoa, né? Em qualquer momento da sua vida, né? Chama a garrafinha da calma, pode chamar assim, né? E ela representa bastante a nossa mente, né? Então, é como se, quando a gente para no primeiro momento para observar a nossa mente, ela está assim, ó, dinâmica e turva, tá vendo? Então, a prática de meditação, ou de mindfulness, no primeiro momento, é eu perceber que eu estou gerando dinamismo e minha mente está turva e dinâmica, né? O primeiro momento, quando eu saio da reatividade, daquilo que eu falei, né? Eu venho para a respiração, para treinar a não reatividade, é como se eu parasse de chacoalhar, tá? Mas no primeiro momento que eu paro de chacoalhar, é que esse desce rápido, mas a mente está turva. E no segundo, terceiro momento, para que a mente volte a ficar translúcida, eu preciso aguardar. Então tem um momento que as partículas sedimentam. Aí eu estou aqui observando, respirando, de repente, nossa, amanhã eu tenho uma reunião, e meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não montei os slides, é como se eu fizesse isso. Aí eu falo, opa, estou lá dinamizando. Aí eu paro, percebo, volto para cá. Volto para cá, minha mente volta a ficar turva. E aí eu espero as partículas novamente baixar. Puxa, a tendência com o tempo é a gente perceber que os pensamentos que geram esse dinamismo, eles tendem a aumentar os espaços entre eles, né? Muitas vezes. Então a gente passa mais tempo nesse estado de percepção, que é um estado geralmente que entrega calma, né? Que entrega uma percepção mais de equilíbrio, mas esse também é um estado normal. Perfeito. E eu preciso me reconhecer quando sou eu diante disso, com ansiedade, né? E isso é o que eu vou aprendendo, levando para a minha vida. Então, as práticas que eu desenvolvo durante as práticas, o aprendizado que eu trago durante as práticas formais, também me auxiliam a vincular essas atividades no meu dia a dia. Como sou eu vivendo o dia a dia. Né? Perfeito. E aí, ficou perfeito. Eu adorei eu gosto muito de exemplificar, porque ilustra melhor para a gente e a percepção muda, né, do assunto, até porque é uma novidade para muita gente. Pode ser que, imagina, hoje deve ter entre aproximadamente 1.500 pessoas, vamos falar, aqui envolvidas nesse programa do desafio, né? Então, 1.500 pessoas é um número considerável, né? Então, existe vários níveis de maturidade, várias formações, e talvez esse é um assunto que nunca foi na gaveta do importante, assim, né? Então sempre ficou jogadinho lá aquele sapato debaixo da cama, assim, só que chega uma hora na vida e fala, opa, eu quero viver uma atmosfera diferente aqui dentro. E aí essa prática, né, que a pessoa pode fazer. Vamos imaginar você hoje
faz essa prática, provavelmente atende pessoas, está em São Paulo, tem pessoas que estão em outros lugares. Se eu vou começar a praticar algo assim novo, e eu posso começar sozinho e depois eu procuro uma coisa mais avançada? Como é que o que é o mundo ideal? Tipo, é bom você começar toda manhã? É bom à noite para poder descansar e relaxar para dormir? Qual que seria a sua sugestão? A minha sugestão é sempre procurar um bom profissional, né, para a gente ter um direcionamento adequado. Porque a chance da gente... Uma vez eu falei isso, né? A gente é autodidata, a gente consegue sozinho, né? Mas quando a gente fala sobre questões emocionais, muitas vezes é mais difícil a gente ver e enxergar os melhores caminhos sozinhos. Então, alguém direcionando pode acelerar e evitar alguns caminhos que a gente não precisa passar. E existe também, né, uma questão importante que a gente sempre dá ênfase, é que quando eu paro e presto atenção naquilo que eu estou vivendo, vão emergir conteúdos emocionais e que, se eu não estiver estável, né, isso é uma palavra que a gente usa, é difícil de chegar, mas, por exemplo, se eu estiver num pico de depressão, talvez eu não consiga lidar. Se eu estiver em picos de ansiedade e pânico, talvez eu não consiga lidar. Então, é interessante ter um bom profissional. Mas a maioria de nós está apto a fazer a prática, né? Estável, podendo lidar com as emoções. Porém, para que a gente traga uma melhor compreensão, as ferramentas bem utilizadas e bem inseridas, elas vão trazer um resultado mais adequado. Então, é melhor já começar a buscar alguém que vai te direcionando. E como eu falei, né? Existem pessoas que fazem isso gratuito. Nós mesmos fazemos isso várias vezes, né? Então, tem já um direcionamento para você ir sentindo, para que isso faça valor em você. Nem que seja um relaxamento para dormir, isso, ou algum estado de concentração para acordar, né? Para poder fazer. Uma live, né? Que a pessoa está assistindo, entra num grupo de WhatsApp que tem 2, 3 áudios, você tem lá como seguir. Então, alguém te direcionando já ajuda para você se sentir mais seguro. Legal. Para você top. percorrer um ambiente seguro também. Legal. Top demais. Luiz, e aí? Tô sabendo que você preparou uma coisa bacana para a gente fazer aqui, né? Para ter uma percepção. Vamos sim, a gente pode fazer uma... Desculpa, te cortei. Não, é isso mesmo. Perfeito. A gente pode fazer uma prática, chama prática dos 3 passos, que é uma prática bem tradicional dos nossos protocolos e que ela é muito didática. Basicamente, a gente para e percebe o que eu estou vivendo, depois eu foco na respiração, tempo, né? E depois eu volto a interagir com o externo com esta qualidade de presença. Então, ela ajuda bastante a trazer essa percepção do que a gente está falando, da mente fugir, da mente ficar. Legal, perfeito. Vamos fazer? Vamos, claro. O que eu tenho que fazer? Deitar aqui, pendurar na porta? Não, posso ficar aqui sentado. Pode fazer do jeito que você quiser, mas o ideal é que você faça sentado, já que você já está sentado. Então, fechou. Mas é interessante, a gente pode fazer em pé, pode fazer deitado também, né? E sentado é a postura que, às vezes, entrega mais condição de eu ficar alerta, né? E também, ao mesmo tempo, um certo conforto. Então, se é a primeira vez que você pratica, você pode sentar, né, com os pés no chão, uma cadeira, se você quiser. Se você conseguir manter o seu tronco ereto, né, o máximo possível, bem alinhado com a sua cabeça, imagina que puxa um fiozinho aqui, né? Os ombros um pouquinho para trás e relaxados, os braços e pernas apoiados e relaxados. Tudo isso para facilitar a nossa respiração. Se você quiser, pode fechar os seus olhos. Lembrando que você pode abrir e parar de fazer a prática, caso necessite, a qualquer momento. E nesse primeiro momento, eu convido você a fazer algumas inspirações mais profundas, enchendo bem os pulmões, percebendo este processo enquanto acontece. Nós chamamos isso de respirações estabilizadoras. Então, você pode inspirar pelo nariz e soltar pela boca, se você desejar. Isso. Então, neste processo, quando você se sentir pronto, pode deixar a sua respiração livre agora.
da maneira que ela deseja se expressar. Você percebe como habita e ocupa o seu corpo agora, sua percepção de presença. Eu gosto de falar como eu percebo e visto o meu corpo agora, percebendo da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Percebendo toda a sua experiência, essa que você vive agora, sem certo ou errado, sem precisar mudar, sem precisar se esforçar para mudar ou consertar nada. Simplesmente percebendo. E se a mente se perder durante esse processo, lembre-se, tudo bem. Isso é perfeitamente normal. Assim que eu percebo, eu resgato e volto gentilmente à minha sensação, à minha respiração. Percebendo agora os pontos de apoio, onde você está sentado ou apoiado, com seus pés no chão, na cadeira. Perceba estes toques, a natureza destes toques, a temperatura, a textura. Talvez sentindo o sutil toque da sua roupa na sua pele. Perceba a roupa que te veste agora. Veja que não há necessidade de se esforçar. Eu apenas me abro para o sentir, para o perceber. Posso também perceber e sentir a temperatura do ar em contato com a minha pele, em diferentes partes do meu corpo. E se gentilmente levando agora a sua atenção para o toque do ar nas suas narinas. Perceba a temperatura do ar enquanto entra e sai. Apenas acompanhando livremente a sua respiração, percebendo o ar e a temperatura do ar que entra e a temperatura do ar que sai. Sentindo e percebendo o fluxo natural da sua respiração. E se gentilmente, voltando a estender agora a sua atenção para todo o seu corpo. Veja como você está agora. Mais uma vez, percebendo esta sensação de habitar e ocupar o seu corpo. E cultivando essa qualidade de presença, volte a interagir com o externo, perceba o ambiente que te acolhe, a temperatura, sons, ruídos, a luminosidade, procurando manter esta qualidade de presença nas suas atividades. E quando você se sentir pronto, pronta, vai movimentando as suas mãos, seus pés, sua cabeça, sua língua, talvez espreguiçando, tirando qualquer tensão que possa ter ficado durante a prática. E assim que se sentir pronto, abrindo seus olhos, finalizando esse nosso exercício meditativo. Uau! Tudo bem? Especial, muito top. Eu tô levíssimo aqui, eu me entreguei mesmo nesses minutinhos que a gente fez. E uma coisa que me chamou a atenção, Luiz, a riqueza de detalhes que envolve só o ato da gente estar sentado aqui para poder conversar e que não dá tempo da gente focar nisso, né? E a gente está cheio de pressão, ou seja, também a gente pode dizer que é o foco. Tudo aquilo que a gente dá foco é aquilo que vai expandir. Então, nesse momento, a gente deu foco a coisas que
nos reseta. Eu me senti resetado assim. Sabe aquele dia que você está com pressão, você para 5 minutos para ter... E um guia induzido como você também, top demais, né? Para entrar Que na bom. nossa mente aqui e equilibrar. Que legal. Adorei. Top Obrigado. demais, Que Luiz. bom, que bom. Parabéns pelo trabalho que você faz. O pessoal quiser te seguir, conhecer um pouco do seu trabalho, você tem um Instagram? Como é que Sim, funciona? lá a gente tem um Instagram que chama Espaço Medita, né? Uhum, Cedilha, fica Spaco Medita. uhum. Ou você coloca o meu nome, Luiz Gebara, aí você vai encontrar lá. E lá no Instagram eu trabalho bastante, né? Inclusive nesse momento do Covid, a gente está com bastante live, entregando práticas para o pessoal, Que poder legal. inteiramente gratuito. Todo domingo a gente faz um encontro no Zoom também, inclusive você está convidado para participar, se você Ah, que gostoso. seus alunos, é gratuito também. No domingo a gente tem aí é uma meditação onde a gente vai levar essa intenção, né, de equilíbrio, de saúde para pessoas que possam estar passando por algum momento. Então a gente coloca o nome na lista das pessoas que queiram receber e as pessoas outras que querem doar. Então é um momento muito bacana também de comunidade, de troca humano, né, gentil do ser Uau, humano. que E legal. também divulgo os cursos, né, os aprofundamentos lá para quem quiser. Então, quem quiser acompanhar, desde iniciante até já praticante, é bem recebido. Que top. Show de bola, Luiz. Eu adorei. Eu não vou despedir de você, porque eu quero em 2 minutos só falar sobre um assunto aqui e a gente já volta para poder me despedir de você. Pode ser? Claro, Galera, então é o perfeito. seguinte, todo mundo que está aqui junto com a gente sabe o sucesso que tem sido o desafio iFit 21. Por quê? Porque nesse momento você colocou um novo foco na sua vida, de organizar a mente, o corpo, a alimentação, treinar, tá aqui envolvido em todo esse acompanhamento. E pensando nisso, e pensando nesse movimento mundial que está acontecendo, nesses desafios, a gente lançou o desafio solidário que está começando hoje. Ou seja, se você não divulgou por algum motivo o desafio solidário para as pessoas que você ama, para os seus amigos, vale a pena, porque essas pessoas, além da gente ajudar eles a ter um foco nos próximos 10 dias, ou seja, exatamente como a gente acabou de aprender aqui, e eu vou estar focado na evolução e não no medo, na dor, na angústia do futuro. Então, além de ajudar as pessoas que você ama, nós vamos ajudar na campanha do Juntos pela Causa, no combate ao Covid-19, e a gente está muito empenhado. Então, o que você vai fazer? Você vai se inscrever, ou se você já está, parabéns por estar participando, você pode convidar, mas dá tempo ainda até... Hoje é sexta-feira, até amanhã dá tempo ainda de se inscrever. Na verdade, agora nós estamos terminando de inscrever pelo horário, algumas pessoas não vão conseguir enviar tudo, então você pode fazer só a inscrição no site, desafio solidário .desafioifit21.com.br, você se inscreve e amanhã você termina de fazer todo o processo que tem que fazer aqui junto com a gente. Então, de 17 a 26, olha só algumas pessoas que passaram por esse momento. Essa aqui é a Bia, olha a diferença da Bia. Ela diz aqui que mudou a autoestima dela, tudo mudou, os hábitos, o sono, disposição, e olha o corpo, né? Uma pessoa muito mais feliz e realizada. Olha só a Luciana Sato, uma nova mulher, né? Impressionante. Olha a barriga da Luciana. Esse é o Cláudio Mota, ele treinava já CrossFit, parou de treinar, engordou, voltou, e ele foi um dos ganhadores do nosso desafio, 5% de gordura e uma diferença, energia e tudo mais. A grande diferença que ele fala é que em outros desafios ele saía desnutrido. Ele tinha resultado, mas não ficava bem. Esse é o Wellington, olha a diferença, menos 11 centímetros de barriga em apenas alguns dias. Essa Elaine, ela estava passando por um processo de separação, ou seja, um momento muito conturbado, e ela teve benefícios especiais, se sentindo viva, saúde e linda, né? Como ela diz aqui, hoje 25 quilos a menos. Então, assim, as possibilidades são espetaculares. Essa é a Aline, ela perdeu 5% de gordura e 6 quilos e ganhou uma vida, né, nova. Enfim, você vai receber, por participar do Desafio Solidário, alguns bônus, que é uma sessão com o seu coach, um grupo de acompanhamento, apoio nutricional, lista de compras, um e-book de receitas fits, exatamente o que você tem que comer, receitas para você fazer uma maneira divertida e saudável. Vai ter uma sessão de tira dúvidas, os workshops, e hoje é um dos workshops que está acontecendo, treinos para fazer em casa, ou seja,
E os workshops têm assuntos espetaculares, desde o poder feminino, encontro de casal, como organizar sua vida financeira, dívida, organizar sua casa, meditação, mindfulness, nós aprendemos hoje, né? Como trabalhar a cozinha saudável, enfim, empreendedorismo, atividade física, são assuntos muito especiais. Tudo que você precisa fazer agora é entrar lá no nosso site Desafio solidário.desafioifit21 e começar o processo. E o melhor resultado nesses 10 dias, ou seja, a melhor foto de antes e depois, nesses 10 dias, categoria feminina e categoria masculina vai ganhar esse desafio e vai ganhar R$500. Então, e aí que existem algumas regrinhas, tá tudo no site, desafiosolidario.desafioifit21.com. Nós temos um programa de nutrição que a gente segue, então você precisa estar aderido a esse programa de nutrição também para receber todos os outros benefícios. E os R$15, que é o que paga para você poder fazer parte, a inscrição é apenas R$15. A gente vai doar toda a inscrição de todas as pessoas que entraram no desafio para a instituição no programa do combate ao Covid-19. Então, a gente está muito feliz de poder proporcionar esse bem para as pessoas, que tanto dar um foco nesse momento para não ficar na dor, no problema, e para quem vai receber esse material, com certeza nós vamos apoiar na causa. E você, Luiz, fez parte desse momento, né, das pessoas que estão participando. Eu quero agradecer você demais. Acredito que é o melhor momento para a gente conhecer essa ferramenta, né? Como uma pessoa que nunca viu uma chave de fenda, está tentando abrir um parafuso com um alicate. E, de repente, ele encontra a chave de fenda e fala, uau, se eu tivesse que tinha isso aqui antes. Então, nesse momento, por que viver uma vida estressada ou assim com uma energia desnecessária se eu posso viver mais leve, né, com o poder do agora, do presente, como você explicou para a gente. Obrigado pelo seu carinho, né, por participar com a gente aqui. Eu amei, adorei te conhecer. Vou te procurar para a gente conversar mais sobre isso e levar isso como um estilo de vida para mim. Eu que agradeço o convite, né, e a oportunidade de estar aqui também, podendo conversar com vocês, com todos os seus alunos, os participantes. Muito bom poder contribuir com essa solidariedade toda também, trazendo benefício, né? Uhum. É sempre bom contribuir, pode contar comigo. Também foi muito bom, adorei te conhecer, espero que a gente tenha bons frutos aí de novas ações juntos. Assim. Pode Combinado. Contar. Perfeito, Luiz. Muito obrigado, um ótimo final de semana para você. Obrigado para vocês também. Galera que está no desafio, muito obrigado por estar com vocês nessa noite. Se cuide no final de semana, organiza sua alimentação, organiza sua rotina e vamos embora manter o foco e, por que não, ganhar esse desafio.